A gente tem uma grande responsabilidade. Restaurante japonês, com certeza, é o que mais impacta a cadeia de peixes, é o que mais difunde o consumo de peixes e frutos do mar. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a presença, a oportunidade aqui pela Prazeres da Mesa, de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz no Aizome. Muito obrigada a todos que estão aqui prestigiando. E depois a gente vai falar um pouco sobre as dimensões do alimento, mas primeiro eu queria contar um pouco sobre o restaurante Aizome. A gente começou há mais de 11 anos atrás, quase 12 agora. É uma casinha situada ali nos Jardins, numa rua muito tranquila. Pouca gente suspeita que a 3 quadras da Paulista, né, uma das vias mais movimentadas, o centro cultural e nervoso da nossa metrópole, a gente tem essa ruazinha super arborizada, tranquila, e essa casinha também, que eu faço questão de sempre ter muito verde. A gente também não tem placa na porta. Tá? A gente começou com uma proposta de culinária japonesa para japoneses. Tanto que, quando a gente iniciou, a gente realmente fez questão de não colocar a placa na porta, porque a nossa proposta era muito diferente do que era feito no mercado. Então, assim, se alguém chegasse insuspeitado, ia estranhar muito o que a gente oferecia lá. Hoje em dia, eu acho que a gente já começa a conhecer um pouco mais da variedade da culinária japonesa. Mas, para vocês terem ideia, assim, a gente começou servindo só japoneses. A gente não serve combinados, não serve yakisoba, não serve temaki. Então, a gente começou trabalhando só sob reserva, e assim a gente manteve. Né? Uma casinha é como se eu estivesse recebendo mesmo na minha casa. Todo mundo pergunta o significado de Aizome. Aizome significa tingir de azul, ou tingir com índigo. No Japão, é uma técnica milenar. Você tem a versão do índigo, que é utilizada ali no Oriente, mas também aqui no Ocidente a gente usa o índigo, que é para fazer o blue jeans, tão popular. E depois eu vou contar um pouquinho dessas conexões que eu tenho com design, com moda, e que a gente reflete também aqui no nome que foi escolhido para o restaurante e que tem um pouco a ver com o meu conceito. Aí a minha culinária, ou o que a gente faz no Aizome já desde o início. Aqui tem um prato de sashimi. O que vocês percebem quando olham para essa figura? Sim, mas, por exemplo, eu não uso salmão. Desde o início foi a nossa proposta. Então, por isso a gente já sabia que era uma culinária muito diferente, e desde o início eu fui muito coerente e muito firme nisso. Gente, eu não tenho nada contra salmão. A gente serve, às vezes, ele grelhado, ou às vezes quando eu consigo um bom salmão selvagem. Mas é porque, pelo meu conceito, sashimi, sushi, qualquer outro prato de preparação, inclusive cozida, a gente tem que trabalhar sazonalidade e locavorismo. E sinto muito, mas no Brasil a gente não tem salmão. Então, faz muito mais sentido eu estar trabalhando a cadeia de pescados aqui no Brasil. A gente tem uma costa imensa, com uma variedade muito linda, muito para ser explorado, e a gente, como restaurante de culinária japonesa, tem que trabalhar também esses conceitos. A gente tem uma grande responsabilidade. Restaurante japonês, com certeza, é o que mais impacta a cadeia de peixes, é o que mais difunde o consumo de peixes e frutos do mar. Então, hoje, eu tento, inclusive, trabalhar desde o início da cadeia. Eu tenho fornecedores, a gente sabe, de confiança. Um deles é o Cauê Tessuto, vocês já devem ter ouvido falar. Ele é uma pessoa que foi lá até os pescadores, conhece a costa de norte a sul, conhece pessoalmente cada pescador, e a gente tenta privilegiar aqueles que praticam a pesca sustentável e responsável. Aqui também é um prato que reflete muito a nossa filosofia.
Aqui é uma trilha, que é um peixe muito desprezado ainda, é super valorizado lá fora, mas aqui é peixe de refúgio. Aqui tem camarão também, e a gente trabalha tudo. É um prato, na realidade, baseado no camarão. A trilha tem esse nome porque ele segue a trilha dos camarões pela nossa costa. Então, é um peixe que se alimenta já do camarão. A carne dele, a pele é vermelhinha, exatamente por conta dessa alimentação dele. E a gente usa o camarão e nada se desperdiça. Então, eu recheio o peixe com a carne do camarão, eu uso as cascas e as cabeças para a gente fazer um caldo, um fundo bem potente. Uso tomates maduros para fazer um molho. O tomate tem muito umami. E a gente usa também as perninhas para fazer a textura. A gente faz um tempurá para dar crocância. Então, a gente trabalha muito também esse aspecto do aproveitamento ao máximo dos alimentos e valorização. Aqui é uma releitura de um prato que é muito tradicional no Japão, que é o yosenabe. Na verdade, é um cozido. E você põe na panela o que você gosta, o que você tem disponível. Mas a diferença é que a gente tenta trabalhar também a parte estética dos pratos. Então, apesar de ser um prato super tradicional, a gente acaba conseguindo colocar também uma identidade própria já no visual. Aqui é um prato de camarão também, que é super clássico. Só que, para mim, esse tempurá não é de camarão. O que eu tentei valorizar aqui foi, por exemplo, essa folhinha de cenoura. Também é um produto que a gente despreza muito na feira, mas o tempurá dele é incrível, assim. Então, o que a gente tem de textura, tem de sabor aqui. E eu gosto muito de trabalhar também esse contraste. Então, apesar de você ter um ingrediente super humilde, que aqui é refugado nas feiras, que são as folhas da cenoura, e, na verdade, são super saudáveis e gostosas, a gente tentou valorizar também, né, com essas ovas de salmão e com camarão. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá 5 anos, aí depois solo mesmo, já estou há 6 anos, e a gente começou a sair dessa casinha. Então, uma coisa muito pequenininha, um restaurante com 50 lugares. De repente, com todo esse trabalho que a gente foi desenvolvendo, acho que a gente sempre foi muito ovelha negra, talvez, fez um trabalho muito diferente, muito pessoal, às vezes até meio teimoso, de querer nadar contra a maré, contra, talvez, a grande tendência que a gente tem aqui no Brasil, do que as pessoas conhecem de culinária japonesa. E foi quando realmente veio o reconhecimento, essa chancela do Consulado Geral do Japão. Vai fazer quase 2 anos que eu sou a chefe responsável pelos banquetes, pelas recepções, assino os cardápios. E, ultimamente, também, a gente conseguiu um espaço na Japan House, que é o posto avançado do governo japonês para a divulgação de cultura, tudo relacionado ao Japão, para apresentar, às vezes, facetas mais modernas e contemporâneas, não só as tradicionais. E a gente está trabalhando lá também isso que é a gastronomia japonesa, que, com certeza, desperta muita atenção, desperta muito interesse e muita paixão. Então, hoje em dia, nosso mais novo projeto é dentro da Japan House, exatamente apresentando o que seria uma culinária, uma gastronomia e essa cultura alimentar do Japão. E aí estava começando também o burburinho da moda. E foi quando eu fui trabalhar e estudar design em moda. Trabalhei 2 anos com o estilista Fauzi Hatten e acompanhei o grande movimento da moda aqui no Brasil, quando saíram os grandes estilistas e as top models, e foi quando o Brasil realmente surfou a grande onda de moda. Aqui algumas fotos, ali com Gisele Bündchen, ela tinha 15 anos, foi o primeiro desfile dela fora do Brasil. Ela subiu sozinha no avião, abraçada com um ursinho de pelúcia. Mas, assim, foi uma época muito legal. Só que aí conheci meu marido, tive as minhas filhas, aí eu fiquei alguns anos realmente em casa, me dedicando à família. E, assim, as pessoas se surpreendem, mas como você vai, assim, de um lado para o outro? Eu acho que cada fase da minha vida foi muito bem aproveitada.
Eu acho que é sempre muito questão de foco, de você ir atrás do que você quer, do que você acredita, e sempre mergulhar de cabeça. Então, assim, se as pessoas me perguntam se teve alguma fase mais importante, eu acho que é sempre um momento. Você está sempre presente no seu momento, está sempre mergulhar de cabeça, está 100%, sempre ir atrás do melhor, né, e nunca pôr a referência fora. A referência, o limite está sempre dentro de você. Aí, de casa, comecei aos poucos a trabalhar com eventos. Desde o tempo da moda, eu percebi que eu gostava muito desse lance de receber as pessoas, de proporcionar bons momentos. Meus avós sempre receberam, a gente tinha a casa sempre cheia, final de semana, família grande, mesa cheia de comida. Meus pais também sempre cozinharam muito, sempre foram muito exploradores, muito aventureiros em questão de sabores, temperos, culinárias. E, de repente, 12 anos atrás, surgiu a oportunidade de abrir um restaurante. Não foi algo que eu escolhi, de repente, eu tenho um sonho de abrir um restaurante. Foi uma oportunidade que surgiu, e, na época, a gente estava procurando novos desafios, e tinha já essa paixão por cozinhar, que até então era hobby, era algo que a gente gostava de fazer. E, de repente, eu estava com um restaurante japonês nas mãos. E eu nunca tinha trabalhado especificamente com culinária japonesa. A minha formação como brasileira, filha de imigrantes, foi sempre muito eclética. Tanto que as minhas referências maiores talvez tenham sido, no início, culinária francesa, culinária italiana, brasileira. E a cozinha japonesa dos meus avós, a caseira. Aí que eu percebi o tamanho da encrenca. Principalmente depois de 5 anos de casa, eu me vi sozinha no restaurante. Aí a encrenca ficou maior ainda. Porque não sou japonesa de verdade. E minha clientela, desde o início, sempre 90% foi de japoneses, expatriados ou japoneses que trabalham ou fazem parte das instituições japonesas aqui, estão radicados no Brasil. Outra, eu sou mulher. Até então, eu acho que foi uma coisa meio inédita, você ter uma mulher, primeiro trabalhando na cozinha, e outra, uma cozinha japonesa, mexendo com culinária japonesa. Eu acho que hoje em dia já melhorou muito esse panorama, mas a gente sabe que ainda é um desafio para as mulheres. As mulheres daqui comigo concordam ou não? Ou acham que melhorou muito? Está melhorando. Está devagar. Mas eu posso dizer que hoje, a minha cozinha, a maioria é de mulheres. Peço desculpas para os meus chefes lá do Sushi Bar, para o meu maître, para os chefes de cozinha, o Marquete e o Marcelo, mas hoje a maioria da minha cozinha é mulher, e eles aguentam a gente. Mas é muito bacana isso. E, de repente, eu vi que eu estava dando muita oportunidade para outras pessoas como eu, mulheres, meninas, moças, batalhadoras, interessadas, procurando uma oportunidade. Tanto que quem está comigo hoje é a Karen. Pode ficar aqui, Karen. Está comigo, super esforçada, sabe mais japonês do que eu. Se vocês tiverem alguma dúvida de língua japonesa, tudo, ela sabe mais do que eu. E está sempre lá, ponta firme. Então, o restaurante, na verdade, para mim, é como se fosse família. Eu falo que eu tenho a família de casa, que está aqui, inclusive, na plateia, e tenho a família do restaurante, que é como eu encaro. Todo mundo lá, e a gente trabalha junto, batalha junto, chora e celebra as conquistas juntos. E aí, o que acontece? Nessa minha jornada, de repente, de alguém que está com uma grande encrenca nas mãos, e, na verdade, quando eu falo encrenca, o que eu senti? Foi realmente o peso da responsabilidade. A partir do momento que, desde o início, a gente se pautou por um conceito muito mais puro, talvez, né, e que a gente queria fazer algo mais autêntico, eu percebi que eu tinha que ir muito mais fundo nisso. Eu tive que estudar muito, tive que pesquisar muito, e cada vez que eu fui ao Japão, eu percebia que tinha uma camada a mais que eu ia desvendando. Assim, eu vou ser sincera, não foi fácil. Desde aquela minha época que eu
larguei a faculdade. Então, assim, eu tive uma vida acadêmica muito intensa, mas eu percebi que, para a culinária, não dava. Porque, quando eu comecei nessa área, não tinha faculdade de gastronomia. Você tinha, talvez, um ou outro curso livre, você tinha alguns chefes que davam algumas aulas. A escola Vilma Covesi, por exemplo, desde aquela época, era uma referência. Foi onde eu fiz muitos cursos, por exemplo. Mas não tinha uma escola, não tinha faculdade. Hoje em dia, temos várias opções, né? Temos bastante gente aqui interessada, se profissionalizando na área, mas, na minha época, não tinha. E muito menos de culinária japonesa, que é algo que, até agora, não temos. A gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, mas a gente ainda não tem uma escola de culinária japonesa. E é um paradoxo, porque a gente tem mais casas japonesas ou de culinária japonesa do que, talvez, de churrascarias, né? Acho que a gente só perde, talvez, para casas de culinária italiana. Mas a difusão, o interesse da culinária japonesa e a abertura de restaurantes japoneses é muito grande. Então, como a gente não tem ainda algo que profissionalize na área? E essa é uma das minhas batalhas. Tá? Então, a gente está trabalhando junto ao governo japonês, junto às entidades, para estar mudando também esse cenário. E aí, o que eu fui descobrindo? Cada uma dessas minhas pesquisas, estudos, aprofundamentos, foi desvendando uma camada. Por isso que hoje eu vou falar sobre as 7 dimensões do alimento, ou foi como eu fui percebendo as coisas. Então, a gente parte da dimensão 0, que seria o alimento. O que eu escolhi hoje? Eu escolhi arroz. Por que o arroz? Arroz é a cultura mais importante, é a base alimentar mais difundida no mundo. Não só dos asiáticos, mas, vocês sabem, depois dos países ali do Sudeste Asiático, Japão, China, Índia, o Brasil é o maior produtor e maior consumidor de arroz. Tá? Então, a gente tem o Gohan na cultura japonesa e a gente tem o arroz aqui, que é o nosso arroz com feijão do dia a dia. Então, quando a gente começa a falar sobre as dimensões, né, talvez eu puxe um pouco dessa minha formação meio científica, né, que tem que ordenar as coisas. A gente começa do ponto 0, uma dimensão seria um alimento puro e simples. Eu poderia dar uma palestra aqui só falando de arroz. Eu poderia falar dos aspectos nutricionais, dos aspectos físicos, químicos e biológicos do arroz. Tá, mas vamos encarar aqui o arroz como alimento, sobrevivência, nutrição. Tá, então, a gente parte do alimento. Aí, a gente vai para a primeira dimensão. O arroz sozinho não é nada. A gente cozinha, ou alguém cozinha para você. Ou você tem que buscar esse arroz, você tem que comprar, você tem que ir para o mercado, para a feira. Então, a gente começa a perceber, né, as várias interações que a gente faz por conta do alimento. Então, linearmente, quando a gente fala em primeira dimensão, é isso. É quando você une 2 pontos. Então, quando você tem as interações. E é por isso que a gente fala uma linha, como o alimento chega até nós, como a gente vai unindo essa cadeia. Então, a primeira dimensão seria cada uma dessas interações que a gente faz em torno do alimento. Quando a gente fala em segunda dimensão, a gente percebe também que não é só isso. Né? Eu posso falar de arroz, mas se eu pegar aqui o nosso agulhinha, esse agulhinha aqui, por exemplo, vem do Rio Grande do Sul. O arroz japonês aqui, o comê, esse foi plantado no Uruguai. Veio de sementes japonesas. Tá? E chegou até mim. Então, a cadeia é muito mais complexa. Aí a gente começa a perceber as conexões, a gente começa a perceber a teia. E a gente não sobrevive só de arroz, a gente tem muito mais alimentos. Então, quando você começa a pensar em tudo isso, em como essas várias linhas se conectam e como começa a ficar emaranhado, é muito complexo. Então, eu falo que isso está num plano, todas essas conexões.
Tá? Você percebe que tem as cadeias de distribuição, as cadeias de produção, e você imagina quando você junta só um prato, arroz com feijão, uma proteína e uma salada. Cada alimento daquele, para chegar no seu prato, teve a sua própria rede. Então, vocês percebem o emaranhado disso. Quando você põe isso num plano, é muito complexo. Isso é muito bonito, quando a gente começa a pensar também em todas as conexões que você faz por conta do alimento. Aí a gente parte para a terceira dimensão. Fisicamente, vocês sabem o que seria a terceira dimensão? Quando a gente começa a pensar em 3D. É quando a gente tem um espaço, a gente tem um volume. Então, a gente começa a pensar em como essas interações, aonde elas ocorrem. Aonde que a gente come? Em casa? Na mesa? A sua cozinha é um local. Um restaurante? Eu tenho um restaurante. Então, na verdade, eu criei um espaço onde acontecem essas conexões. Tem a lanchonete, tem a cantina da escola, tem o mercado, tem a feira. Todos são locais específicos onde a gente tem, né, a convergência dessas redes. A gente tem a convergência dessas conexões. O Memorial da América Latina, por exemplo. Hoje, ele é um espaço muito especial que Prazeres da Mesa criou, e a gente tem a convergência aqui de tanta gente, tantos profissionais, gente que mexe com produção, gente que mexe com fornecimento, profissionais da área. A gente tem tantos cozinheiros aqui, tantos amantes da gastronomia. Né? Hoje aqui esse espaço está muito bonito, está muito legal. Aí, quarta dimensão. Quando a gente fala em física, quarta dimensão é o tempo. A gente sente o tempo, a gente consegue pegar o tempo, mas a gente percebe, a gente mede o tempo. Como é que a gente aplica o tempo na comida, na culinária, na cozinha? Como vocês percebem o tempo nisso? É importante o tempo para a gente? O quê? Um tempo de cozimento? Um tempo para o arroz crescer? Um tempo de colheita? A gente pode pensar em sazonalidade. O que mais que a gente pode pensar quando a gente coloca o fator tempo? Quando a gente coloca a dimensão tempo no alimento, na comida? Pode falar. Sim, tudo é tempo. Né? A gente não consegue pegar o tempo, a gente não consegue avançar nem retornar no tempo fisicamente. Mas é algo que a gente sente muito, e é muito importante. Né? A gente pode falar também nos conceitos de fast food e slow food. Então, vocês percebem que são conceitos muito importantes, que têm o tempo como um elemento determinante ali. Né? E quando a gente fala também no que é antigo e tradicional, a gente citou uma coisa no tempo, e, por outro lado, a gente tem uma coisa que é muito moderna, contemporânea. Né? Então, são coisas também que a gente situa no tempo. Então, a quarta dimensão para a gente é o tempo, muito importante quando a gente está falando aqui em cozinha e alimento. Aí, quinta dimensão. Aí começa a ficar mais interessante ainda. Se o tempo já era algo que não era fisicamente palpável, quando a gente parte da quinta, da sexta, e eu vou chegar na sétima, que fica ainda menos palpável. Aqui, por exemplo, arroz, sim. Só que, tudo bem, fisicamente, são dois tipos de arroz diferentes. Tá? No Japão, a gente usa um de grão curto, e a gente fala gohan, o arroz cozido. Isso aqui é tão importante que gohan, na língua japonesa, é sinônimo de refeição. Tá? E aqui tem uma agulhinha, mas um termo muito corriqueiro no dia a dia. O nosso arroz com feijão, algo comum, algo que faz parte do dia a dia. Então, quando a gente fala em quinta dimensão, a gente pode colocar a camada, a dimensão da cultura. Então, o mesmo alimento pode ser ressignificado a partir das referências que a gente tem culturais. E quando a gente fala de cultura, é história, referência, repertório,
técnica, os signos, né, os significados que a gente coloca ali, o que é tradicional, né, a seleção de ingredientes que você faz, que vai determinar, que vai caracterizar aquela culinária específica, os sabores, os temperos, né? Vocês imaginam que cada cultura alimentar, cada povo, cada tradição, cada cultura tem uma variedade de temperos, de sabores que determinam. Isso é a dimensão cultural que a gente dá para o alimento. A gente teve essa discussão. A gente come cultura? Eu acho que sim. Cultura é muito importante. O que a gente come define a gente. A gente se identifica com as nossas escolhas alimentares. Todo mundo concorda com isso? É importante. E isso quer dizer, né? A gente tem o arroz, aqui no Brasil a gente come arroz soltinho. No Japão o arroz tem que ser dessa variedade, porque ele fica mais aglutinado. A gente come com hashi. Então, se ele fosse soltinho, vocês imaginam a dificuldade que seria comer. Tá? No Japão a gente fala gohan, a gente pode falar pilaf, a gente pode falar risoto, italiano. Então, são várias preparações com arroz, que, dependendo da cultura, da identidade, você pode identificar separadamente. Agora, o mais interessante quando a gente fala na dimensão cultural, ou quando chega na quinta dimensão, a gente falou do tempo e falou do espaço, que são características físicas. Quando a gente parte para a quinta dimensão, acontece a dobra. O que eu quis dizer com isso? Quando eu falo em dobra, é que quando a gente consegue começar a pensar na dimensão cultural do alimento, a gente consegue dobrar essa linha espaço-tempo. Eu sou o melhor exemplo disso. Eu faço culinária japonesa aqui no Brasil. O Brasil está aqui, o Japão está exatamente do outro lado do mundo. É o oposto geográfico, oposto físico. Né? Agora, culturalmente, eu consigo fazer algo que é identificado como culinária japonesa, comida japonesa, aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Então, vocês percebem a dobra que a gente conseguiu fazer aqui no espaço? E quando eu falo em dobra no tempo, eu parto de um repertório de técnicas e de sabores, de preparações que é muito tradicional. Então, a gente, desde o início, né, eu sempre procurei primar muito pela pureza, pelas técnicas, pelo que é tradicional. Só que eu acho que talvez eu consegui pôr a minha marca no meu trabalho exatamente quando eu comecei a colocar a minha brasilidade ali, ou o meu repertório, as minhas referências, que, na verdade, são brasileiras, ou dos meus avós, que são imigrantes. Então, eu consegui juntar algo que é tradicional com algo que é novo, próprio, atual. Então, também, a gente conseguiu fazer, ou faz no Aizome, algo que seria uma dobra no tempo. Viu como fica interessante quando a gente começa a pensar nisso? Né? E aí, a sexta dimensão. Isso foi numa viagem, na minha última viagem para o Japão. Eu acho que eu já tinha feito viagens que foram muito, talvez, físicas, de realmente focar no ingrediente, ou focar em técnica, focar em repertório. Tive viagens que foram puramente culturais, para tentar entender as minhas raízes, tentar entender, né, por que algumas coisas talvez me chamam e eu não sabia de onde vinha. E só quando eu retornei, né, fui para o Japão pela primeira vez e consegui fazer o resgate de tudo aquilo que meus avós falavam, que meus pais falavam, foi que a gente começa a ligar muita coisa. Mas nessa última viagem, em particular, foi que eu comecei a pensar e a gente percebeu a sexta dimensão, que eu falo que é espiritual. Né? No Japão, é muito importante isso. A gente percebe, não sei se por causa das raízes shintoístas, que é uma religião muito animista, muito ligada à natureza, então é muito respeito, está tudo muito conectado, é o respeito aos antepassados, respeito à natureza. Então, a gente começou a perceber essa dimensão. Alguém é vegetariano, vegano? Por quê? Por compaixão aos animais, para preservar o nosso planeta.
Então, quando a gente fala em sexta dimensão, está tudo ligado aqui. A questão do desperdício é muito importante. E isso é algo que eu tento levar também no meu trabalho, lá no Aizome. Os japoneses têm um termo específico, que significa o pesar do desperdício, chama motainai. E isso é uma cultura muito importante. Então, no restaurante, dentro do possível, a gente sempre tenta falar, motainai, não vamos desperdiçar. Eu acho que hoje em dia a gente é um dos poucos restaurantes que faz questão que todos os peixes cheguem inteiros. A gente abre e limpa tudo lá. E eu tento aproveitar a cabeça, espinha, pele, a gente faz caldo. O camarão naquele prato, a gente não joga fora. Usa a casca, a cabeça para tirar caldo. Pontas de legumes, de verduras. O que a gente faz? A gente faz tsukemono, por exemplo, faz fukushinzuke, que a gente fala, que é um tipo de conserva. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo as coisas. Aliás, as conservas são algo muito importante para os japoneses, porque é um meio de você preservar o que a natureza te deu naquele momento. Você guarda para quando é inverno. No Japão, o inverno é muito rigoroso, realmente falta alimento, então você conserva para você ter uma variedade, você ter mais alimentos nas épocas de escassez. E quando a gente fala em sexta dimensão também, tem muito a ver com respeito e gratidão. Então, respeito e gratidão por quem cozinhou, por quem te trouxe esse alimento, de você ter o próprio alimento. Então, quando a gente cozinha, quando a gente oferece um alimento, quando a gente come, a gente tem muito disso. Os japoneses falam, antes de começar uma refeição, itadakimasu, que é uma forma de agradecer também. Tudo isso, você pensa em tudo. E até nos antepassados. E quando termina a refeição, a gente fala, Gochisousama deshita. A gente agradece também pela refeição, por quem cozinhou, por quem trouxe o alimento. No fundo, a gente está agradecendo pela vida. Nutrição é vida. Tá acabando o tempo, mas, na verdade, eu queria mostrar aqui uma receita que sintetiza muito isso. Na verdade, uma receita que é muito simples. E que é muito o que eu faço lá no restaurante. Aqui a gente tem um picles, um otsukemono, que é a versão japonesa, de machixe. Esse é muito interessante, porque, na verdade, os meus avós, por exemplo... Liga aqui para mim. Liga o fogo bem alto. Os meus avós, quando eles chegaram, não tinha arroz, não tinha peixe, porque foram direto para a lavoura, tinha que comer o que tinha. E era sofrido, era muito estranho para eles. Comer arroz... temperado com gordura, tinha muita carne de porco, às vezes seca, e não tinha muita verdura, legume, que era o que eles estavam acostumados a comer. Tanto que hoje, eu acho que um dos grandes legados dos meus antepassados, imigrantes japoneses, é a grande variedade que a gente vê de vegetais, frutas e verduras. Toda essa fartura que a gente vê no mercado é por causa da dedicação deles à agricultura. A própria... Os seus pais também são do cinturão verde de Biúna. Então, ela entende a importância disso. Aqui a gente tem a panela bem quente. E aqui eu tenho pinga. Eles tinham que usar qualquer ingrediente que tivesse disponível. Incrível que pareça, tinha pinga naquela época. Não tinha saquê para fazer as conservas ou para fazer alguma coisa, mas tinha pinga. Então, usava a pinga para basear. Teoricamente, isso aqui teria que flambar. Como tem muito álcool e a gente põe no fogo alto, teria que subir a labareda, mas acho que por uma questão de segurança aqui não pode. Mas a gente deixaria isso aqui flambando para evaporar todo o álcool. Antigamente, a gente usava chuchu. Os meus avós, os imigrantes, usavam chuchu, que era algo que dava espontaneamente por aí. Então, era chuchu na pinga. Lá no restaurante... Um belo dia, a gente está lá comendo com todo mundo e está lá um maxixe junto com arroz e feijão. Quando eu falei de família no restaurante, é verdade. De repente, estava lá um maxixe. Assim, uma grande parte dos meus meninos veio do Nordeste. E assim, é muita riqueza o que eles me trazem também. E um grande presente foi que me apresentaram o maxixe. E quando eu vi aquilo,
senti a textura, senti o sabor, falei, nossa, acho que ia dar um tsukemono muito gostoso. E, realmente, hoje em dia, quando eu ofereço isso para os japoneses, eles ficam alucinados. Né? Pela própria estrutura, eles acham uma gracinha, todos esses espinhozinhos. E pelo sabor, porque ele é crocante, é algo entre o pepino e uma berinjela. Tá? Teoricamente, isso aqui teria que flambar, mas não vai pegar a labareda aqui, eu acho. E depois que evaporou todo o álcool, a gente adiciona vinagre de arroz e shoyu. Tem toda aquela questão do shoyu brasileiro com shoyu japonês, né? E, realmente, aqui no Brasil, o shoyu é feito a partir de milho, que é o que tinha mais disponível na época. No Japão, utiliza-se só trigo e a soja. Aqui no Brasil, a gente usa como base de fermentação o milho, mas, historicamente, isso tem justificativa. Tá? Você misturou tudo, a gente colocaria kombu, que é a nossa grande fonte de umami, é a base da culinária japonesa, todo mundo conhece essa alga. E a gente colocaria katsuobushi, que são lascas de peixe bonito. Aí eu colocaria o maxixe, que eu deixei um pouquinho no sal. A gente corta o maxixe, deixa um pouquinho no sal, para ele tirar o excesso de umidade. E depois a gente só deixa marinar no tempero. Você deixou lá uns 2 dias para ele pegar o tempero, já está pronto. Eu sugiro que vocês testem essa receita, seja com chuchu, seja com maxixe, porque é muito gostosa. Tá? Mas é uma receita super simples. Realmente não precisa do katsuobushi, não precisa do kombu. Eu que quis dar um gostinho a mais lá no restaurante, umami a mais. Aqui eu trouxe também uma conserva de hanaume. Todo mundo já viu isso daqui? Essas sépalas? Aqui a gente conhece como hibisco. A gente faz muito chá. Na verdade, a gente faz conserva disso porque, quando os meus avós chegaram, estavam aqui, os imigrantes chegaram, não tinha o umeboshi. Né? Eles não conseguiam aquela conserva de ameixa japonesa, do ume. Hoje em dia, a gente já tem quem planta e quem colhe, consegue colher o ume aqui no Brasil, mas antigamente não tinha. E o mais próximo de perfil de sabor e de aroma, realmente era o hibisco, que também dava espontaneamente no mato. Então, só colocar no sal, você tem essa conserva linda, vermelha, né, com uma nota meio floral e frutada, ela é ácida também e salgada, e complementa muito bem o arroz. Tá? E aí, quando a gente faz água, quando a gente cozinha o arroz, tá? A gente falou no tempo para cozinhar o arroz, tudo. Dá tempo de mostrar como é que cozinha o arroz? Dá. O arroz japonês é que tem alguns truquezinhos, né? Cadê o arroz? Esse aqui mesmo. Na verdade, é assim, gente, truque. Tá? Vou até fazer isso lá, talvez. Você tem o arroz japonês e tem a água. O que você tem que fazer correndo? Água limpa, você joga o arroz na água. Essa primeira água, você já descarta rapidinho. Por quê? O arroz, quando ele vem assim, ele está com uma camada de resíduos, está com uma camada de gordura, alguns resquícios de proteínas e outras coisas. E o arroz está sequinho. Assim que você coloca água, ele começa a absorver aquilo. E a gente não quer que ele absorva junto todos esses resíduos. Então, essa primeira água você descarta rapidinho. Aí você continua a lavar normalmente. Lava, lava, lava. Tira toda a água branca. Aí você vai fazer isso umas 3, 4 vezes. Até a água sair bem límpida. Quando você conseguiu já tirar todo o amido residual e tudo que estava em volta do grão. Aí você vai ter só o grão sequinho. Lembra que eu falei da importância do tempo? O melhor jeito para fazer o arroz japonês, para ele ficar com aquela textura, né? Ele ficar brilhante, preservar os grãos, você sentir cada grãozinho e sentir o melhor dele. A gente deixa ele descansando pelo menos 20 minutos, recomendado 1 hora.
alguns estudos, principalmente assim, né? Ou alguns chefes japoneses mesmo, quando tem aquele arroz super especial, eles deixam na geladeira de um dia para o outro, de molho. E só leva para cozinhar no dia seguinte. Tá? Então, esse arroz teria que ficar pelo menos 20, 30 minutos, 1 hora de molho. A partir disso, você pode colocar numa panela normal ou, uma coisa que eu recomendo muito, ter aquelas panelas elétricas de arroz. Aquilo é muito prático, é muito fácil. Não importa se é arroz japonês, se é arroz brasileiro. Você pôs na panela, colocou a medida de água, colocou o arroz, colocou o tempero que você quiser, baixou a alavanca, está lá, e depois você está lá, esquece, matar o arroz quentinho na panela. Panela de arroz, juro que é vida. Tá? E aí, relembrando as dimensões do alimento. A gente começou o zero, a dimensão zero, o alimento pontual, né, a nutrição. A gente passou pelas interações, passou pelas conexões da segunda dimensão, foi para a dimensão do espaço. Né, agradeço todo mundo que está aqui. A gente está num espaço maravilhoso, criado hoje pela Prazeres da Mesa. A gente falou do fator tempo, a gente falou do fator cultural, falou do fator espiritual. E qual será que é o sétimo? Né? Onde é que estão aquelas barquinhas de... Ah, não, não tem problema. Então, teoricamente, o arroz teria que ter ido para lá, mas acabou o tempo. Vou demonstrar uma maneira muito japonesa de se comer o arroz. Vocês já ouviram falar de onigiri? Onigiri é a forma mais versátil, mais prática de você levar uma refeição para qualquer lugar. Tá? Hoje em dia as pessoas usam molde. Eu adoro moldar bolinho na mão. A Karen aqui também é craque em fazer isso. Pode vir aqui ajudar também, filho. Cadê as barquinhas de bambu? Ai, meu Deus. Tem um prato aqui? Tá. Tá. Bolinho de arroz. Mão bem molhada, ou você salga a água, ou você pega um pouquinho de sal para temperar. Pega um pouquinho do arroz e molda o bolinho. Molda o bolinho. Eu gosto de moldar na mão. E é engraçado isso, né? Como a gente percebe a importância desses rituais, né? Dos gestuais, que são muito culturais, na verdade. Né? De você moldar. Aí a gente chega na sétima dimensão. Tá? Aqui a gente vai colocar, então, um prato super tradicional, super simples, mas para qualquer japonês que comer isso daqui, vai lembrar de casa, vai lembrar da mãe, vai lembrar da avó, do que for. Tá? Então, um simples bolinho de arroz, com alguma conservinha, com alguma coisinha para dar um extra de saborzinho aqui. Tá? E aí, assim, uma coisa tão simples, né, um bolinho de arroz, mas eu fui vendo várias histórias relacionadas a ele, né? Arroz da solidariedade, bolinho de arroz da solidariedade. Não sei se vocês chegaram a ver alguma reportagem falando, quando teve o tsunami no Japão, muitas vítimas, muita gente sem casa, né, tendo que se deslocar quilômetros para algum centro de ajuda, ou para cidades, ou para casa de parentes. No caminho, onde as pessoas costumavam passar, as pessoas deixavam água, deixavam roupa, cobertores, e as pessoas deixavam onigiris. Qualquer um que passasse por lá, né, a pessoa perdeu a casa, perdeu tudo. Está no caminho, sempre ia ter algum alimento disponível. Então, as pessoas deixavam pelo caminho, na porta das casas. Então, o onigiri foi um símbolo de solidariedade nessas grandes questões das tragédias. Tá? E... cadê? Eu sempre fazia onigiri, costumava fazer, né, para as minhas filhas, elas estão aqui, e era uma alegria. Né? Na verdade, quando a mãe faz isso, né, é uma forma de estar mandando amor na lancheira. No Japão, isso é muito comum também. Tá? E quando a gente pensa no onigiri, tá?
eu sou mãe de escoteira também, as minhas 2 filhas são escoteiras. E a gente faz grandes mutirões e cozinha para centenas de pessoas ou eventos. E está lá, a gente não usa forma e está lá, um monte de mãe fazendo isso. E aí, né, umas mães, nossa, mas você é cozinheira, você é chefe, né? E os seus bolinhos saem todos iguaizinhos, perfeitinhos, né? O meu sai grande, o meu sai pequeno, o meu sai torto, o meu sai redondo, sai gordo, é feio. Eu falei, não é feio. Né? Por quê? Cada um tem um tamanho de mão, cada um vai ter um bolinho, tá a sua impressão, a sua marca aqui. Anatomicamente, o tamanho da mão é o tamanho do coração. Então, quando a gente molda isso aqui, a gente está pondo a nossa impressão, está pondo a nossa intenção, está pondo o nosso sentimento. Tá? E eu falei para as mães, isso que é bonito. Né? Quando está tudo diferente, né? Porque está personalizado, você colocou seu toque ali. Isso é o mais bonito. E aí que a gente chegou na 7ª dimensão, que é o da emoção, quando você cozinha com coração, com intenção, com sentimento, e isso, de alguma forma, passa para o alimento. Tá? E é o grande tema de hoje da nossa palestra, e é porque a gente está aqui. Cozinha que emociona, dá prazeres da mesa, Mesa Tendências. Muito obrigada, gente.